Olá a todos, vamos começar mais uma videoaula do Dicas sobre Trompete. Hoje o nosso tema será embocadura. Essa aula vai ser subdividida em 4 partes, A, B, C e D. Bom, vamos começar pela definição do termo embocadura que eu escrevi aqui para vocês. Define-se por embocadura o conjunto de fatores físicos corporais, tais como dentição, musculatura, cartilagens e estrutura óssea e o emprego que estes têm na emissão do som pelos instrumentos de sopro. Bom, essa foi a definição do meu próprio entendimento de embocadura. Uma pequena dica que eu escrevi sobre embocadura para aqueles que lecionam, para jovens, para aqueles que estão se especializando no ensino do trompete a crianças e adolescentes. Vou ler essa dica em voz alta para vocês. É essencial que o aluno esteja confortável com sua embocadura. Numa primeira aula de instrumento de metal, é imprescindível que o compositor se preocupe em conscientizar seu aluno em adotar uma embocadura equilibrada, porém confortável. Não se apegue à estética de uma embocadura, pois existem diversos músicos maravilhosos com embocaduras consideradas incorretas, como os trompetistas de jazz Bill Hardman e Maynard Ferguson, Thomas Valenczek, primeiro trompete da Filarmônica de Berlim, Denver Dill, trompetista do Exército Americano e laureado de concursos internacionais. Inclusive, quando a gente chegar na parte D dessa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre o Denver Dill, que é uma pessoa que eu conheço relativamente bem. Nós trocamos alguns e-mails sobre o problema dele de embocadura, e eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso na aula D, na quarta aula sobre embocadura. Antes de começar a ler o texto que eu escrevi aqui para vocês, eu gostaria de recomendar enfaticamente a leitura do trabalho de monografia do Renato Longo, que é um excelente trompetista. Imagino que a maioria de vocês conhecem o Renato. Renato é um grande amigo e é um trompetista que tem se destacado muito no cenário tanto nacional quanto internacional. Ele estudou na Alemanha com Jeroen Bevertz, que é um trompetista belga fabuloso, e depois ele se consagrou como trompetista da Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio, e atualmente ele está trabalhando em Berna, numa orquestra sinfônica na capital da Suíça, trabalhando com um naipe de trompete muito bom. Inclusive eu tive a honra de trabalhar nessa orquestra durante um ano. Eu fiz o que eles chamam lá na Suíça de Practicum. É interessante então ressaltar a importância do Renato, né, para o trompete no nosso país. Bom, vou ler para vocês aqui esse texto, que em parte eu que escrevi, e uma citação final aqui justamente do trabalho do Renato. A embocadura em forma de sorriso. Determinar se uma embocadura é boa ou ruim é uma tarefa difícil. Por exemplo, a embocadura em forma de sorriso é adotada por Maurice André, um dos instrumentistas mais excepcionais da história da música. Em minha opinião, esse tipo de embocadura só é nocivo quando o instrumentista puxa os músculos para cima quando executa notas agudas. Se a posição de sorriso se mantém imóvel, esta funcionará bem. Vale a pena ressaltar que Maurice André teve problemas para emitir notas graves. Para quem duvidar da veracidade dessas palavras minhas, leiam o livro de Guy Touvron, que foi aluno do Maurice André. O livro se chama Maurice André, Une trompette pour la renommée. Eu não tenho certeza se esse livro foi publicado em outro idioma que não seja o francês. Talvez ele esteja publicado em inglês. Seria fantástico que houvessem traduções desse livro, que é uma biografia sobre Maurice André, escrita por um dos alunos mais queridos dele, que foi o Guy Touvron. Bom, aqui eu abro aspas para uma citação do trabalho do Renato, nessa monografia que ele escreveu. Na figura de número 5, que ele extraiu, né, do livro do Farkas, de 1962, na figura de número 5 podemos reparar que o instrumentista estica os lábios, deixando-os em forma de sorriso. Esta embocadura é incorreta. Os lábios esticados ficam finos, fracos e produzem, consequentemente, sons fracos, sem harmônicos e estridentes, principalmente nos registros agudos, além de causar fadiga ao instrumentista e machucar seus lábios devido à pressão do bocal. Renato Longo, a embocadura eficiente para o músico trompetista, na página 12. O Renato recolheu um material muito significativo do livro do Farkas. Ferenc Farkas foi um trompista da Orquestra Sinfônica de Chicago.
Foi a primeira trompa da Orquestra Sinfônica de Chicago, então ele chegou a trabalhar extensamente com Adolph Herseth, com Arnold Jacobs e outros músicos lendários dessa orquestra. E aqui o Farkas, né, também, citando aqui o Renato Longo, fala da embocadura do assovio. Na figura de número 6, que é essa aqui, podemos reparar que os lábios se encontram extremamente comprimidos. Esta embocadura do assovio, esta é a embocadura do assovio. Esta também tem seus problemas. Nesta posição, os lábios se comprimem e penetram em demasia no bocal, diminuindo o espaço de vibração para os lábios e, consequentemente, diminuindo o volume de som. Realmente, eu não consigo nem vibrar meus lábios corretamente nessa embocadura. A embocadura ela é uma metade, ela fica entre a embocadura do assovio e a embocadura do sorriso. Deixa eu pegar aqui o meu instrumento para vocês tentarem perceber. Então a minha embocadura ela é um meio termo entre as duas. Embocadura ideal. Aí está a embocadura do próprio Farkas, né, ele demonstrando. Eu não tenho embocadura ideal, não consigo nem imitar essa embocadura. Na figura de número 7, que vocês observam aqui, podemos ver o que seria na teoria a embocadura perfeita. Podemos reparar que esta embocadura é o resultado do balanço ou equilíbrio, né, entre as embocaduras das figuras número 5 e 6, ou seja, um balanço e equilíbrio entre os extremos. Esta embocadura dará ao músico uma proteção aos seus lábios, pois usa seus músculos orbiculares superior e inferior tensionados como sustentação dos cantos da boca. Seguindo este preceito de embocadura, o músico terá mais resistência e flexibilidade para que possa tocar com uma boa vibração durante muito tempo sem que haja a ele irritação ou cansaço nos lábios, o que é considerado um erro, pois o cansaço só deve aparecer nos músculos da face e não nos frágeis lábios. Ok, vamos continuar. Bom, aqui também do livro do Farkas, extraído pelo Renato no trabalho acadêmico dele, nós vemos aqui a gravura da embocadura do Adolph Herseth, que creio eu que é um dos trompetistas mais admirados pela comunidade trompetística em geral, músicos de orquestra, músicos de jazz, muita gente admira Adolph Herseth, pois é muito lendário o que ele fez. Vou até ler esse pequeno texto aqui que eu redigi sobre o Adolph Herseth. Adolph Herseth talvez seja o mais lendário trompetista de orquestra da história. Ele foi solista da Orquestra Sinfônica de Chicago por mais de 50 anos. Suas gravações da década de 50 não perdem nada em termos de qualidade se comparado às gravações das melhores orquestras atuais, fazendo dele um verdadeiro divisor de águas. Nota-se sua embocadura alinhada e bem distribuída na parte vermelha dos lábios. Então aqui vocês podem observar como que ela é centralizada, essa embocadura, e o eixo aqui de vibração dos lábios muito bem centralizado dentro do bocal. Vocês veem que até a parte vermelha aqui tem um pouco mais de parte vermelha do que do outro lado, mas mesmo assim é uma embocadura muito bem centralizada. Obviamente que a questão de embocadura é relacionada a vários aspectos, e o mais preponderante deles é a dentição, que a gente vai abordar com mais calma. Agora está aí um assunto relativamente controverso e polêmico, pois é muito difícil dizer qual das duas é a melhor, úmida ou seca, essas duas embocaduras. Eu vou até citar um exemplo do meu colega de naipe Marlon Humphreys, lá da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o trompetista principal desta orquestra. Ele umidifica os lábios, então ele precisa lamber os beiços um pouco antes de tocar. E já eu sou o contrário, eu preciso secar meus lábios para tocar. Quando a gente faz quinteto de metais é até engraçado, porque observa-se os dois trompetistas, né, um de frente para o outro. Enquanto um está lambendo os lábios, o outro está secando. Por exemplo, no meu tipo de embocadura, a sudorese é um grande problema. Como eu preciso ter os lábios secos para tocar, quando eu estou num ambiente muito de calor intenso, eu começo a suar em volta dos lábios. E essa sudorese já me atrapalha bastante a tocar. E às vezes, quando eu estou num ambiente muito hostil, né, em relação à temperatura, eu carrego uma toalhinha ou um lenço para que eu possa secar meus lábios durante a performance. Continuando nesse assunto relativamente controverso de embocadura úmida e embocadura seca, aqui eu cito
frases de trompetistas famosos, não só trompetistas, já que a última citação é do Farkas, né, trompista. A primeira, Roger Sherman, da Pittsburgh Symphony Orchestra, e trabalhou nessa orquestra de 1979 até 2008. Umedecer os lábios é uma necessidade para todos os estudantes ao longo do seu treinamento. Se ambos os lábios e o bocal estiverem secos no contato, o bocal vai ficar invariavelmente no ponto que toca primeiro, em vez de encontrar a posição estabelecida. Essa frase é do Roger Sherman, The Trumpeter's Handbook, o livro de bolso do trompetista, na página 13. Keith Johnson, professor da University of North Texas. Enquanto os lábios, de fato, tocarem e vibrarem uns contra os outros, uma pequena quantidade de umidade é necessária para a lubrificação. Essa leve umidade diminui a fricção e permite que os lábios tenham melhor resposta à coluna de ar. Keith Johnson, The Art of the Trumpet Playing, página 62. Claude Gordon, solista artista de estúdio, que viveu de 1916 até 1996. Sempre umedeça a sua boca antes de tocar. O lábio deve estar úmido e não seco. Claude Gordon, Physical Approach to the Brass Playing. Philip Farkas. Eu concluí que a maioria dos instrumentistas de metal, eu estimaria 75%, preferem manter os lábios úmidos enquanto tocam. Philip Farkas, The Art of Brass Playing, página 35. Bom, e aí estamos encerrando esta videoaula, essa primeira de uma série de 4 videoaulas sobre embocadura. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe este vídeo, além de assistir os demais vídeos do meu canal. Se inscreva no meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Muito obrigado. E vocês também podem seguir o meu trabalho em redes sociais, como principalmente Facebook, onde eu tenho uma pequena página, e eu costumo compartilhar bastante conteúdo por lá. Sejam sempre bem-vindos em Minas Gerais, para aqueles que quiserem ouvir a Filarmônica de Minas Gerais, que é uma orquestra que está fazendo um trabalho fabuloso, para aqueles que quiserem vir conhecer também o meu trabalho acadêmico, que eu realizo em Ouro Preto. Sejam sempre bem-vindos. Os meus dias de aula em Ouro Preto são as segundas e sextas-feiras, são os dias que eu estou dando aula. Muito obrigado, até breve.